Começando pelo Marcola, o nosso grande Marquinhos, ídolo da nação brasileira, o maior zagueiro brasileiro desde Bellini. Quem aí não gosta do Marquinhos? Cara, pior que o Marquinhos, ele já chegou a ser um cara muito interminável, é um bom adjetivo pro Marquinhos. O Marquinhos, ele joga na seleção brasileira há muito tempo, né? Acho que o Marquinhos ele virou titular do Brasil em 2016, eu acho. Ó, o jogador com mais jogos é o Cafu, depois a gente tem o Neymar. Neymar que não joga pela seleção brasileira há bastante tempo, mas mesmo assim já tá aqui em segundo lugar, o Roberto Carlos e tal. O Marquinhos, ele tá em 12º, cara. Cara, o Marquinhos vai se tornar um dos 10 jogadores que mais vezes defenderam a seleção brasileira na história. Porque, ó, ele tá com 95 jogos. 95 jogos e tem pela frente o Ronaldinho, Djalma Santos, Ronaldo. Pô, ele vai chegar... Se brincar, ele ainda vai pegar top 4 aqui, tá? Se brincar, ele vai muito longe, cara. Ele vai muito longe. Porque assim, o Marquinhos, ele não é velho, ele tem 30 anos de idade, né? Cara, ele tem 30 anos de idade. Ele tem 30 anos de idade, ele não para de ser convocado, ele não para de ser titular. Meu irmão, o Marquinhos vai passar o Cafu, cara. Ele vai passar o Cafu. E dito isso, o ano dele foi ruim. Eu não aguento mais Marquinhos na seleção brasileira. Eu não vou dizer que já deu o que tinha que dar, porque ele ainda tem 30 anos, ele ainda pode ser um jogador útil, tá ligado? Mas eu acho que pra ser titular, cara, não deveria ser titular do Brasil ainda, cara. Especialmente nesse ano, cara. A gente tinha zagueiro jogando mais que o Marquinhos. E mesmo assim ele continuou sendo titular absoluto do Brasil. E isso que me deixa inconformado, cara. Por exemplo, ó. Já vou puxar aqui um cara, ó. Cadê? O Bremer. O Bremer eu vou colocar em Espero Ver Mais. Porque assim, cara, o Bremer, ele tava jogando muito mais do que o Marquinhos. Ele tava merecendo muito mais ser titular do que o Marquinhos. E mesmo assim tinha convocação que o Bremer nem era convocado, cara. Tinha convocação que ele só ia porque tinha machucado alguém. Enfim. Alisson. Alisson eu vou colocar aqui no nem fede nem cheira. O Alisson foi um cara que eu acho que tomou muitas críticas injustas. Inclusive o Ederson também vai entrar nessa categoria. O Alisson pra mim tomou muitas críticas injustas esse ano. Tinha muito gol, cara, que ele tava tomando uns gols completamente normal. Que todo goleiro toma. E era todo mundo... Ah, meu Deus, o Alisson... frangueiro, não sei o que, o Cássio pegava, era sempre assim, tá ligado? Acho que uma galera meio que se perdeu no Alisson. Se perdeu um pouco nas críticas a ele. Mas o ano dele pra mim nem fede nem cheira. Nem foi um ano ruim, mas também não foi um ano bom, que ele fechou o gol, não, nada disso. Até porque também tem essa questão que no segundo semestre ele jogou pouco, né? Jogou bem pouco no segundo semestre. Teve lesões aí. O último jogo do Alisson foi contra o Paraguai. Depois do jogo contra o Paraguai, a Argentina teve mais 4 partidas. Nessas 4 ele não esteve disponível, né? Tava lesionado aí. Tá tendo uma temporada bem acidentada o Alisson. Depois a gente tem o Pitico. Andreas Pitico Pereira. O amigo do Davidson. O melhor amigo do Davidson. Tá aqui. É a pior de tudo, cara. É com dor no coração. Mas eu vou colocar aqui no Espero Ver Mais. Ou talvez até no Melhores do Ano, cara. Porque assim... O Andreas, eu acho que foi um dos caras que melhor aproveitou os minutos que teve. Acho que ele conseguiu ir bem. E curiosamente, cara, de novo eu vou falar isso. Ele conseguiu ir bem, conseguiu aproveitar os minutos que teve. E aí chegou nessa data FIFA agora, ele não entrou nenhum minuto. Ele não entrou contra a Venezuela e ele não entrou contra o Uruguai. Acho explicação para as decisões do Dorival. Guilherme Arana. O Guilherme Arana eu acho que foi mal, cara. O Guilherme Arana é um jogador que eu gosto muito. Eu achei ele um lateral bom, um lateral ofensivo. Até tem ótimos momentos no ano pelo Atlético Mineiro. Mas na seleção brasileira... Eu não sei se foi questão de sistema que não encaixou muito bem. Mas eu não acho que ele conseguiu jogar bem pela seleção brasileira. Eu não vou colocar no Jadeu o que tinha que dar, porque ele ainda tem uma idade boa, tá ligado? Ele ainda tem uma idade boa pra ganhar mais chances, pra de repente conseguir voltar a jogar bem. Mas o ano de 2024 não foi bom. Daí a gente tem aqui o Wendel. O Wendel que foi convocado agora, em 2024. Ele não era convocado, sei lá, desde 2016, se eu não me engano, cara. Fazia muito tempo que ele não era chamado. Daí o Dorival surpreendeu todo mundo. Ele tava na primeira convocação, né? Foi uma das chamadas mais surpreendentes da primeira convocação.
E meio que nem fede nem cheira, né, cara? Tipo, ele não se destacou muito e nem comprometeu. Meio que fez o papel dele, cara. Não tem muito o que dizer sobre o Wendel, não. E depois ele nem voltou, né? Chegamos no Coringa, no Gerson. O Gerson, eu vou colocar aqui no espero ver mais, né? O Gerson, ele voltou a ganhar chances agora no segundo semestre, né? Acho que nas primeiras convocações de Dorival ele não tava. Ele não foi pra Copa América. Inclusive, eu lembro que na época da Copa América o Gerson subiu de produção do Flamengo, né? Começou a jogar bola pra caramba. Aí começou a ganhar chances agora no segundo semestre e acho que foi bem. Acho que ele foi bem nesse segundo semestre. Acho que merece ter mais chance e acho que terá mais chance, né? Acho que ele deixou uma impressão muito boa. Agora a gente tem o Éder Militão. O ano do Éder Militão também é bastante acidentado, porque ele não joga as duas primeiras partidas, né? Contra Inglaterra e Espanha, porque ele ainda estava lesionado. Daí ele joga a Copa América. A Copa América dele não é muito boa. Ele ainda não estava 100%, né? Tava meio que ganhando ritmo durante a Copa América. Ele perde o pênalti que causa a eliminação do Brasil contra o Uruguai. Depois ele joga de novo e aí outra lesão do ligamento cruzado, acaba perdendo essas últimas duas partidas. É complicado você avaliar, cara, porque realmente é um ano muito acidentado. Acho que eu vou colocar aqui no nem fede nem cheira, vai. Acho que seria injusto colocar ele no foi mal, levando em conta toda a situação, né? Mas eu acho que também não dá pra colocar como foi bem, não. Mas é um jogador que, quando tiver inteiro, né? O Militão é um cara que tem tudo pra ser titular da seleção brasileira, né? Eu acho que das possíveis zagas titulares, cara, eu acho que seria, sei lá, Militão e Magalhães, Bremer e Magalhães, Magalhães e Militão. Mas a grande verdade é que é sempre Marquinhos. É Marquinhos e mais alguém. É Marquinhos e Militão, Marquinhos e Magalhães, Marquinhos e Beraldo. É sempre Marquinhos e outra pessoa. Rafinha. Rapaz, o Rafinha calou bocas, hein? Mas antes de falar do Rafinha, meus caros, peço uma pausa rapidinho aqui para recomendar para vocês a LS FootJC, a loja parceira aqui do canal, que tá com várias promoções e lançamentos lá da temporada 2024-2025. Aproveite a promoção, leve 3 e pague 2 e utilize o meu cupom de desconto Yuri Dantas, tudo maiúsculo, para comprar lá. Exclamação, camisas aí no chat e o bot vai mandar para vocês o link da loja e o cupom de descontos. Cara, uma que eu recomendo bastante para vocês sempre é essa do Barcelona. Essa do Barcelona tá muito bonita, cara, desculpa. Eu não sou torcedor do Barça, sou torcedor do Atlético Madrid. Mas essa camisa do Barcelona é a sacanagem da Galizada. Esse aqui é o personagem com o nome do Cruyff. E o Guardiola acabou de renovar com o Manchester City, né? Então, se você é torcedor do City e quiser comemorar, eu recomendo que você compre a nova camisa do City, personalize com o nome do Guardiola. Igual eu fiz com essa daqui da temporada atual. E ficou bem bonita, beleza? O link do site e cupom de desconto também tá aqui na descrição dessa live. Se você comprar por lá utilizando o meu cupom de desconto e o meu link, você vai dar aquela moral aqui pra gente, beleza? E voltando pro Rafinha, que é quem usa essa camisa maravilhosa do Barcelona. Coisa linda. O Rafinha foi um dos melhores, talvez o melhor jogador. Acho que foi o melhor jogador, né? Acho que não tem muita discussão, não. O Rafinha foi o melhor jogador do Brasil em 2024. Foi o artilheiro do Brasil, né? A gente teve ali, acho que o Rodrigo fez 3 gols. O Endrick fez 3 gols. Só o Rafinha fez 4. Inclusive, os 4 gols do Rafinha tem uma particularidade que é... como é que eu posso dizer? Foram todos de bola parada, né? Ele fez 2 gols de falta e 2 gols de pênalti. Mas além de tudo isso, ele jogou muito, cara. Ele se tornou uma liderança, né? Se tornou um cara respeitado no vestiário e tal. Ganhou o seu espaço. Então, sem dúvida alguma, o Rafinha tá justíssimo aqui. E não vai ter outro cara à frente dele. Vamos agora pro Lucas Paquetá, o grande passinho do Paquetá, Paquebet. Cara, esse ano do Paquetá foi foda, cara. Assim, como eu falei, cara, o Paquetá jogou muita bola nas últimas 2 temporadas dele. No West Ham, as 2 primeiras temporadas dele no West Ham. Ele já tava jogando muita bola no Lyon. No West Ham, por incrível que pareça, cara, porque o time do West Ham com o David Moyes era bem ruinzinho. Mas o Paquetá se sobressaiu. Ele sobressaiu tanto, cara, que no West Ham ele atraiu a atenção do City, né? E hoje em dia, o Paquetá só não joga no City, cara, por causa dessa investigação que tá ocorrendo em cima dele.
de manipulação de cartão. É o único motivo de ele não jogar no City, cara, senão hoje em dia ele estaria lá. E ele vinha jogando bem pela seleção brasileira. Só que esse ano, cara, esse ano foi um desastre. Eu acho que esse ano aqui, ele... Como é que eu posso dizer? Ele sentiu, tá ligado? Os problemas extra-campo, a questão da investigação, a questão dos memes também, tipo assim, eu acho que é algo que chega nele, né? Porque o Paquetá, ele é o jogador que tomou mais cartões em 2024 pela seleção brasileira. Ele tomou, se eu não me engano, 6 ou foi 7 cartões amarelos pela seleção brasileira. E aí toda vez que ele toma um cartão, todo mundo fala, ah lá, a ilha de Paquetá está em festa. É sempre assim. E assim, queira ou não queira, isso chega nele, tá ligado? Eu acho que de uma forma ou de outra acaba chegando nele. E aí toda a insegurança, a incerteza de não saber se, pô, a carreira dele pode acabar, cara, por causa disso. Se for comprovado que ele realmente manipulou, a carreira dele pode acabar. Então, é difícil, cara, você se manter jogando em alto nível com essa pressão, tá ligado? E aí acabou influenciando. Realmente foi um ano ruim dele, foi um ano bem ruim dele. Tanto que ele perdeu a vaga, né? Ele era o titular da seleção brasileira, batia pênalti, ele bateu 2 pênaltis esse ano, bateu um pênalti contra a Espanha e bateu um pênalti contra o Paraguai e acaba o ano sendo reserva. Sendo reserva e toda vez que entra toma cartão. Cara, contra o Uruguai foi brincadeira contra o Uruguai, cara. O bicho entrou, deu 5 minutos, ele já tinha tomado cartão, cara. Puta que pariu. Enfim. Chegamos no Estevão. Ah, o Estevão não tem muito o que dizer, né? Espero ver mais. Ele jogou pouco, né? Teve poucos minutos, né? Se não me engano, ele chegou a jogar, acho que contra o Paraguai. Naquele jogo horrível. Jogou agora contra o Uruguai, entrou no segundo tempo. Inclusive, ele teve boas ações contra o Uruguai, né? Teve uma jogada ali que, pô, ele fez uma tabelinha, acho que foi com o Rodrigo, se não me engano. Rodrigo não, Vinícius Júnior. E acabou chutando por cima. Mas eu espero ver mais, né? O Estevão, cara, é aquele jogador que, se atingir as expectativas, né? Vai ser titular da seleção brasileira durante um longo tempo. No mundo ideal, digamos assim, a seleção brasileira do futuro, a seleção brasileira 2030, vai. 2026 talvez esteja muito cedo. Mas a seleção brasileira para 2030, no mundo ideal, o ataque seria Estevão, Endrick e Vinícius Júnior. Vinícius Júnior já com seus quase 30 anos de idade. 30 anos de idade, né? Vinícius Júnior vai estar em 2030. Exatamente 30 anos, que ele é de 2000. Seria esse o ataque. Gabriel Magalhães. O Gabriel Magalhães foi o jogador com mais minutos pela seleção brasileira, cara. Ele jogou muitos minutos esse ano. Deixa eu ver aqui, ó. Acho praticamente todos como titular. E assim, é um zagueiro muito bom, né? Só que assim, cara, eu não sei se sou só eu que tenho essa impressão, porque assim, eu acho o Gabriel Magalhães um zagueiro muito bom. Mas ele no Brasil ele é pior do que no Arsenal. Porque ele não tem a parceria do Saliba. O Saliba é um zagueiraço. Pra mim é mais jogador do que o Magalhães. E assim, todo zagueiro ele se beneficia muito de ter um parceiro top, sabe? Por exemplo, cara, quando o Thiago Silva jogava no Brasil, cara, qualquer pessoa que você colocasse pra jogar com o Thiago Silva ia conseguir bem. Porque assim, o zagueiro, cara, quando ele é muito bom, quando ele é muito top, ele melhora a dupla dele, sabe? Ele melhora a dupla dele. Por exemplo, o Sérgio Ramos também era assim. Qualquer zagueiro que você coloca pra jogar com o Sérgio Ramos no Real Madrid ia bem. O Van Dijk. O Van Dijk ele tá no Liverpool desde 2018. Qualquer zagueiro que joga ali do lado do Van Dijk consegue jogar bem. Porque o Van Dijk é um monstro. E o Magalhães ele se beneficia disso no Arsenal com o Saliba, que é um zagueiro acima da média, na minha opinião. E ajuda nisso. Mas na seleção brasileira, a maioria das vezes ele joga com o Marquinhos, que não tem jogado bem faz tempo. Né? Então, não é a mesma coisa. Mas mesmo assim, eu vou colocar aqui no espero ver mais, vai. Acho que tem que continuar sendo chamado, acho que é um dos bons zagueiros que a gente tem aí nessa geração, então não tem muito o que questionar por agora. Mas vamos torcer para ele melhorar, né? Acho que tem margem de melhora. Inclusive, cara, eu queria muito que a seleção brasileira aprendesse a explorar mais o jogo aéreo com o Magalhães. Porque, cara, o Magalhães ele é muito forte no jogo aéreo. Só que parece que toda jogada aérea do Brasil é em cima do Marquinhos, que também é muito forte no jogo aéreo, mas hoje o Magalhães vive uma fase melhor, né? Douglas Luiz, cara, o Douglas Luiz é um jogador que toda vez, assim, todo ano, parece que ele vai ganhar espaço no Brasil, mas não ganha, tá ligado? Parece que sempre vai, mas não vai. Foi um ano ruim dele, cara. Foi um ano ruim do Douglas Luiz na seleção brasileira. Ele não jogou muito, né? Deixa eu ver aqui quais são os jogos que ele jogou.
Ele não jogou muito, mas às vezes que ele jogou, cara. A Copa América, acho que ele teve alguns jogos. Ó, o último jogo dele pelo Brasil foi contra o Uruguai na Copa América. Ele não foi chamado depois da Copa América. E essa Copa América dele foi ruim, cara. Ele jogou contra o Paraguai, contra a Colômbia e contra o Uruguai. Eu não gostei. Não gostei de jeito nenhum. E hoje em dia é difícil, porque assim, ele não faz uma boa temporada na Juventus, né? Ele é, como o Geração falou aí, ele é mais banco do que titular. Inclusive, cara, de vez em quando, ultimamente, tem pipocado umas notícias aí dizendo que o Douglas Luiz tá insatisfeito lá e vai pedir pra sair já na próxima janela de inverno. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Mas, de fato, essa troca dele, do Newcastle, do Aston Villa pra Juventus, não fez bem pra ele. Foi uma troca que eu defendi, porque, pô, a Juventus, os maiores clubes da Europa, novo trabalho com o Thiago Motta, que inclusive tá indo bem, né, esse início de trabalho, mas acabou que não foi bem. Ele tava grandão no Villa, era titular absoluto, era respeitado pra caralho. Na Juventus hoje em dia, não tá legal. Vinícius Júnior eu vou deixar aqui pra gente falar um pouquinho mais depois. Vamos pro Léo Ortiz. O Léo Ortiz também tem muito o que dizer, né? Vou colocar aqui como espero ver mais. Léo Ortiz é um cara, que ele já é muito bom, né? Ele já é muito bom jogador. Mas eu acho que ele ainda tem a evoluir e ele é um jogador que é possível fazer um bom proveito dele, cara. Porque ele é um jogador versátil, né? Ele tanto pode jogar de zagueiro quanto de volante. Vários jogos dele esse ano no Flamengo, ele jogou de volante. Bruno Guimarães, aí eu já cansei de falar aqui pra vocês, né? Guimarães, não tem mistério, pra mim foi mal. Não gostei do ano dele na seleção brasileira. Inclusive o Bruno Guimarães, cara, é um cara que... como é que eu posso dizer, cara? Já tem anos que a gente espera que ele vai, porra, dar um salto de qualidade na seleção, mas ele nunca dá. Ele nunca dá esse salto de qualidade, cara. Porque assim, eu lembro muito bem que quando o Tite era o treinador, muitas pessoas pediam o Bruno Guimarães como titular. Ele não era titular, mas muitas pessoas achavam que dava pra montar uma dupla de volantes ali, com o Casemiro e com o Bruno Guimarães. Acabou que ele virou titular depois, né? No pós-Tite, e pra mim não tem aproveitado muito bem, cara. Tipo, se você olha hoje para as opções de volante na seleção brasileira, provavelmente o Bruno Guimarães é o cara que tem mais nome. E eu acho que até por isso que, mesmo ele jogando mal, ele segue sendo titular. Ele é titular absoluto, praticamente, né? Mas não foi um bom ano dele. Acho que tem muita coisa a melhorar. Inclusive, um cara que eu acho que poderia ameaçar bastante é o Ederson, que jogou pouco na seleção brasileira, mas é um cara que eu espero ver mais. Tem jogado muito bem na Atalanta desde a temporada passada, já vem se destacando. Mas infelizmente ganha pouquíssimas oportunidades no Brasil. Ele chegou a jogar até como titular com o Dorival Júnior, acho que uns 2 jogos, se não me engano, ele chegou a ser titular. Mas depois disso não ganhou muito mais chances. Mas é um jogador muito bom, cara. O Ederson realmente é muito bom. Talvez hoje, se você for olhar para a volância do Brasil, talvez seja o cara que vive a melhor fase, né? Então, vamos esperar aí para ver se em 2025 ele ganha mais minutos. Evanilson. Putz, cara, Evanilson. Evanilson, pra mim, nem fede nem cheira, cara. Nem fede nem cheira. Até hoje eu fico meio bolado que ele virou titular na época que o Endrick tava pedindo passagem. Mas fora isso, eu acho que não tem muito a acrescentar do Evanilson, não. Ele tomou uma decisão um pouco esquisita, né? Porque ele tava jogando no Porto e decidiu ir pro Bournemouth. E tipo assim, ele até tá jogando bem no Bournemouth, mas é o Bournemouth? Sei lá, meio estranho. Assim, sei lá, cara. Ó, eu não sou o tipo de cara que fica reclamando de a seleção brasileira fica convocando jogador de time pequeno. Eu não ligo pra isso, não. Mas eu acho meio estranho o Evanilson ele dar ele fazer esse movimento de sair de um time gigante em Portugal pra ir pra um time pequeno na Premier League. Porque, tipo assim, cara, é óbvio que todo jogador quer jogar na Premier League. Mas, pô, cara, tu vai pra Premier League pra jogar em time pequeno, cara? E assim, é até um time que tá fazendo uma boa temporada, sabe? O Bournemouth, eles derrotaram o Arsenal e o Manchester City. Mas é um time pequeno, é um time que não faz porra nenhuma, ele só tá lá. Ele não vai jogar Champions, ele não vai brigar pro título, ele não vai brigar pro Copa, ele não vai brigar por nada. Ele só fica lá jogando na Premier League, tá ligado? Eu acho meio paia. Eu acho, assim, talvez seja uma visão romantizada minha, mas eu acho que, cara, jogador grande... Primeiro, pra jogar na seleção brasileira tem que ser jogador grande.
Me desculpa, cara. O Brasil é um país com 200 milhões de habitantes, a gente tem jogador em todo canto. Não pode estar chamando jogador pequeno pra jogar na seleção brasileira, não. A opção tem. E eu acho que jogador grande tem que ir pra time que vai brigar por alguma coisa. Porra, pode ser brigar pra jogar Champions. Brigar pra ganhar uma Copa Nacional. Tá ligado? Brigar por um título. Porque assim, cara, jogador, ele cresce na competitividade. Sabe? Me desculpa, cara. Você jogar no Porto é uma coisa, você jogar no Bournemouth é outra. Ah, Yuri, mas a Liga Portugal, beleza, irmão. Ele tá jogando no Porto, ele tá jogando Champions. Todos os anos o Porto tá na Champions. Ele tá jogando... ele tá disputando título de Copa, tá disputando título de campeonato. O Bournemouth não vai fazer nada disso, cara. Ele só vai brigar pra ficar no meio da tabela, tá ligado? Então, sei lá, eu acho paia. Paia! Esse é o adjetivo que melhor descreve essa situação. Paia. O Gabriel Martinelli é um cara que tem uma situação complicada no Brasil, porque ele é da mesma posição do Vinícius Júnior. Ou seja, ele nunca vai ser titular. Porque assim, o Vinícius Júnior, por mais que ele não corresponda na seleção brasileira, é virtualmente impossível ele virar reserva por ele ser um jogador muito grande, sabe? É uma situação anormal, digamos assim, porque com o desempenho, com o nível de decepção do Vinícius Júnior na seleção brasileira, não seria estranho ver ele virar reserva. Mas ele é um jogador tão grande, hoje em dia no futebol mundial, que ele não vai virar reserva, né, cara? Não tem como. Cara, pouquíssimos treinadores teriam peito pra chegar na seleção brasileira e meter o Vinícius Júnior no banco de reservas. E o Dorival Júnior não é um deles. Eu acho que é meio nem fede nem cheiro do Martinelli. Tá ligado? Tipo assim, eu não vou nem colocar em quero ver mais, porque eu entendo que é difícil você ver mais do Martinelli no Brasil por conta dessa situação que eu falei com o Vinícius Júnior. E assim, cara, é no naipe, cara, que... Primeiro, o Martinelli, ele não está tão bem no Arsenal que ele já esteve. A temporada 22-23 dele é muito boa. Mas, por exemplo, na temporada passada ele perdeu a titularidade pro Trossard. Nesta temporada, ele tem jogado mais como titular porque o Arsenal tem tido muitos problemas de lesões. Então, por exemplo, em várias partidas nessa temporada, o Arteta puxou o Trossard para jogar por dentro, fazendo como se fosse o Odegaard, e aí o Martinelli jogava na ponta esquerda. Mas eu acho que com o time completo do Arsenal, o Arteta ele vai escalar Saka, Havertz, Trossard e Odegaard. Porque o Martinelli perdeu a titularidade na temporada passada pro Trossard. Então, assim, se fosse o caso de, pô, o Martinelli tá jogando pra caralho no Arsenal, meu Deus. Aí, de repente, talvez até houvesse uma discussão maior dele ganhar uma chance como titular no Brasil. Mas não é o caso, tá ligado? E aí, se você vê o futebol de clubes, cara, no futebol de clubes, a diferença do Vinícius Júnior pro Martinelli é brutal, cara. Nossa, é ridículo. Aí como é que vai chegar na seleção e o treinador vai ter a coragem de meter o Martinelli de titular e o Vinícius Júnior no banco? Não vai ter, cara. O Danilo, ídolo da nação brasileira. Outro cara que tá na seleção brasileira, ó. Quando que o Danilo começou a jogar, cara? Deixa eu pesquisar aqui em 2011. Meu pai do céu, bicho. Cara, não tava ligado que era tanto tempo, cara. Ó, a primeira convocação do Danilo para a seleção brasileira foi na data FIFA de setembro de 2011, cara. Nossa senhora, com Dunga. Dunga? Não, acho que não era com Dunga, não. Acho que aqui era o Mano. Se não me engano, era o Mano. O Dunga saiu em 2010. Acho que aqui era o Mano. Depois ele chega a ser chamado pelo Felipão. Depois ele passa um bom tempo sem ser chamado. Aí volta a ser chamado em 2014, depois da Copa de 2014. É chamado em 2015. Depois passa um tempão sem ser chamado. Ó, entre o começo de 2016, ele fica sem ser chamado até a metade de 2017. Passa um bom tempo sem ser chamado. Ele tem altos e baixos, né, digamos assim. Ele é chamado, depois passa um tempo sem ser, depois volta. Ele começa a ser chamado com mais regularidade em 2018, eu acho. Aqui, ó, cara, de 2019 pra cá, ele tá sempre sendo chamado. As únicas vezes que ele não foi chamado era porque ele tava lesionado. De 2019 pra cá, ele tá sempre sendo chamado. Ele já chegou a ser chamado tanto jogando pelo City, ele chegou a ser chamado jogando pelo Real Madrid, chegou a ser chamado jogando pelo City e chegou a ser chamado jogando pela Juventus. Inclusive, cara, muitas pessoas não lembram que o Danilo jogou no City. Ele jogou, cara. Ele jogou no City.
Ele tava no elenco que ganhou a Premier League com 100 pontos. Dito isso, já deu o que tinha que dar. Já deu o que tinha que dar, né, Danilão? Desculpa, cara, mas... E assim, cara... Sabe o que é foda? Eu vou dizer aqui o que eu acho que vai acontecer. O Danilo hoje em dia tá mal na Juventus. Ele perdeu a titularidade, depois ele começou a jogar quando o Bremer se lesionou, começou a jogar mal, fez pênalti, fez 2 pênaltis, foi expulso, foi uma loucura. E aí hoje em dia tá muito na baixa. Inclusive sempre joga mal pela seleção brasileira. Mas sabe o que eu acho que vai acontecer, cara? Eu acho que ele vai vir pro Brasil. Ele vai vir jogar no futebol brasileiro. Não sei aonde, não sei se vai ser no Vasco, no Santos, no Flamengo. Mas eu acho que ele vai vir jogar no Brasil. Vai jogar bem, porque o nível daqui é bem mais baixo do que no futebol europeu. Vai jogar bem. E vai continuar sendo chamado. Porque assim, cara, hoje em dia ele tá em baixa. Tá jogando mal. E mesmo assim ele é convocado. Imagina se ele estiver aqui no Brasil jogando bem. Acho que já dá pra gente dar uma adiantadinha. O Murilo foi chamado agora pela primeira vez. Espero ver mais. Acho que tem muito ainda a oferecer. O Ian Couto chegou a ser chamado lá atrás. Ele foi pra Copa América, teve umas chances, jogou um pouquinho mal, mas... sei lá, acho que é um cara que eu também espero ver mais. Até porque a posição de lateral é muito carente, né? Pra seleção brasileira. O João Gomes teve chances, mas... ele é duro, cara. Porque assim, o João Gomes ele jogou naquelas formações com 2 volantes, né? Que era o João Gomes e o Bruno Guimarães. E aí, na hora de estourar em um dos lados, né? Na hora de o Dorival desistir dessa merda de jogar com 2 volantes, estourou no lado do João Gomes, né? Foi ele que saiu do time pro Bruno Guimarães continuar jogando. Não vou colocar no foi mal não, cara. Eu vou colocar no nem fede nem cheira. O Abner. O Abner... ele jogou agora, nesse segundo semestre, né? E assim, cara, dos 2 laterais que ganharam chances agora, que foram o Wanderson e o Abner, eu acho que o Abner foi mais fraquinho. Inclusive, esse jogo contra o Uruguai dele não foi bom. Cara, tem muitas vezes que o Abner ele parece meio tímido ainda, sabe? Em questão de apoio. Eu acho que falta ele apoiar mais. Eu vou colocar aqui no Espero Ver Mais também. Eu espero que ele ganhe mais chances e que ele desenrole mais, tá ligado? Ele apoie mais, tenha mais liberdade, mais desenvoltura. O André. A gente não viu praticamente nada, eu vou deixar aqui no nem fede nem cheiro. O André ele teve muitas chances com o Diniz, né, ano passado. O Diniz gostava bastante dele, ele ganhou alguns jogos como titular com o Diniz. Mas esse ano, acho que ele só teve 1 ou 2 jogos de titular, ali junto com o Bruno Guimarães. Tem muito o que dizer. Ele ainda tá passando por um processo de adaptação, né, digamos assim. Ele chegou há pouco tempo no Wolverhampton. Então, acho que as coisas ainda podem melhorar para ele. Luiz Henrique. Vou colocar aqui como... melhores ou espero ver mais de Luiz Henrique, hein? O que é que vocês acham? Acho que é uma dessas categorias, né? O Luiz Henrique foi um cara que aproveitou muito bem as oportunidades, né, que ele ganhou nesse segundo semestre. Fez gol contra o Chile, fez gol contra o Peru, deu assistência. Mas não sei exatamente se encaixa entre melhores do ano. Eu acho que espero ver mais tá justo no Luiz Henrique. Igor Jesus. O Igor Jesus, cara... teve toda aquela questão da camisa 9 e tal. Mas... eu acho que é meio nem fede nem cheiro, cara. Eu nem acho que ele foi mal, mas eu também não acho que ele tenha sido bem, não. Porque ele faz o gol contra o Chile, mas fora isso, cara... nossa senhora, nos outros jogos ele participou muito pouco. Nessa data FIFA, né, nessa mais recente, então... puta merda, bicho. Cara, contra a Venezuela e contra o Peru, ele praticamente não pegou na bola, cara. Participou com pouquíssimo, cara. Tava completamente isolado. Então, não tem muito o que falar sobre ele, não. Savinho. O Savinho, cara, eu vou colocar no melhores do ano. Porque, assim, eu sei que a impressão mais recente é a do jogo contra o Uruguai, que foi um jogo ruim dele. Um jogo ruim do Savinho contra o Uruguai. Porém, eu acho que ele jogou muito mais... ele jogou... como é que eu posso dizer, meu Deus do céu? Ele fez mais boas partidas do que ruins em 2024. Entendeu? Eu acho que ele foi uma surpresa, né? Porque
Normalmente quem jogava na ponta direita era o Rafinha. Só que aí o Rafinha foi virando esse jogador meio ponta barra meio atacante. E aí foi caindo mais por dentro e o Savinho foi ganhando espaço na ponta direita. Eu vou colocar o Endrick aqui no Espero Ver Mais, mas o Endrick é um cara que poderia muito bem estar aqui entre os melhores. Ele só não vai estar aqui entre os melhores porque ele jogou muito pouco. Mas, por exemplo, ele é o vice-artilheiro do Brasil no ano. O único jogador que fez mais gols do que ele no ano foi o Rafinha. Fez 4. 2 de pênalti. Se o Endrick tivesse campo para bater esses pênaltis, quem sabe? Poderia ser ele o artilheiro. Mas o Endrick ele fez 3 gols, os 3 de bola rolando e os 3 gols decisivos. Ele fez o gol da vitória contra a Inglaterra, ele fez o gol do empate contra a Espanha e ele fez o gol da vitória contra o México. E o que é que ele ganhou de presente? Banco. Então o Endrick é um cara que eu espero ver muito mais dele na seleção brasileira, mas a sensação que eu tenho, cara, é que o Endrick vai sair o Dorival, eventualmente vai sair o Dorival, vai chegar outro cara que vai começar a dar chance ao Endrick e aí ele vai dar certo. E aí vai ficar ainda mais feio pro Dorival. O Rodrigo, é porque assim, a expectativa em cima, aqui já falando dos dois, foram os dois que ficaram. A expectativa na seleção brasileira em cima do Vinícius Júnior é muito maior do que do Rodrigo. Mas vamos combinar, o Rodrigo também faz muito jogo merda pela seleção brasileira. Faz muito jogo merda. A grande questão é que as pessoas elas olham pro Rodrigo e não esperam o que elas esperam quando olham pro Vinícius Júnior. É por isso que muitas vezes ele não joga porra nenhuma e não é cobrado, não tem cobrança em cima dele. Os dois aqui eu vou colocar no foi mal. Eu acho que tanto o Rodrigo quanto o Vinícius Júnior decepcionaram em 2024. Decepcionaram. Os dois jogam pra cacete no Real Madrid. Jogam pra cacete no Real Madrid. Só falta fazer chover. Aí chega na seleção brasileira, é uma micharia da bexiga, velho. É se arrastando na seleção brasileira, irmão. Tem que ter uma categoria só pro Vinícius Júnior, tá ligado? Tem que ter uma categoria só pro Vinícius Júnior. Porque assim, ele foi muito decepcionante pra ficar no foi mal, mas obviamente ele não tá no já deu que tinha que dar, tá ligado? Obviamente não. Então o Vini Júnior tem que ter uma categoria só pra ele. É Vini... Como é que os caras falam? Vini Gentileza. Categoria Vini Gentileza. Não dá, cara. É muito decepcionante. Sabe qual vai ser o treinador que vai dar certo na seleção brasileira? O primeiro treinador que conseguir fazer o Vinícius Júnior jogar o que ele joga no Real Madrid.